Sejam bem-vindos mais um CV na Prática. Muito bem-vindo, ao mais um episódio do melhor CRM no mercado imobiliário, o melhor podcast CV na Prática. O nosso objetivo é o que o pessoal sempre a gente fala, todas as terças-feiras, 18 e 18, trazer pessoas importantes do mercado imobiliário, incorporadoras, construtoras, mas todas aquelas pessoas que fazem acontecer, que transformam o mercado imobiliário de forma prática, com ação, com execução. E você que não conhece ainda, nos siga. Clique aqui no nosso YouTube, nos siga aqui no nosso canal, como também não esqueça de entrar no nosso site lá, @CVCRM, como também no nosso Instagram. Então, estamos com podcast aí espalhados em todos os lugares. Eu sou o CEO, Fábio Garcês, do Construtor de Vendas, e hoje vamos ter uma peça aqui fundamental. Aqui convidamos um cara aí que é uma referência de imóveis de alto luxo, eu diria que é o meu amigo Sérgio Lander. Ele é sócio fundador da Rocha e Imóvel K, para falarmos sobre o mundo, sobre o mercado imobiliário, de luxo, de alto padrão e de forma geral também. Além de nosso podcast CV na Prática, você pode acompanhar todo esse conteúdo no nosso site, nosso LinkedIn, nosso YouTube, em todas as redes sociais do mercado. Então, Sérgio, seja bem-vindo, cara. Estamos aqui nos nossos estúdios, aqui em Aracaju, Sergipe, mas você aí, eu quero dizer onde você está. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Queríamos primeiro, Sérgio, conhecer quem é o Sérgio, de onde o Sérgio veio e por que o Sérgio é tão apaixonado como nós do mercado imobiliário. Seja bem-vindo, meu amigo, à nossa mesa do podcast. Obrigado, Fábio. É uma honra estar aqui com vocês. Parabéns aí pela iniciativa do podcast. Tudo que agrega conteúdo, tudo que melhora o mercado imobiliário, eu adoro, eu valorizo e sempre procuro também ajudar e divulgar esse tipo de iniciativa. Tudo que é em prol do mercado, para a gente é super gratificante, porque melhora o mercado, sobe a régua, sobe o nível e melhora todo o nosso ecossistema, que precisa de muito conteúdo. Quanto mais gente gerando conteúdo, quanto mais gente ajudando o mercado imobiliário, a gente só tem a melhorar. Falo aqui direto de São Paulo, minha base é cidade de São Paulo, capital. Viajo o Brasil inteiro aí, mas a minha base é São Paulo. Aqui que grande parte dos negócios acontece. Eu falo que quem não está em São Paulo precisa vir a São Paulo algumas vezes ao ano. Você vem muito, muitos corretores, incorporadores acabam vindo muito para São Paulo para olhar o que acontece aqui nesse mercado, que é uma referência para o Brasil e precisa ser analisado com calma e trazer referências para suas cidades. Cada cidade tem sua dinâmica, mas quando você vem a São Paulo, você consegue entender para onde que o vento está soprando. Você falou uma coisa, Sérgio, antes de eu perguntar, é melhor Langer, Sérgio, para você tanto faz. Tanto faz. Fica à vontade. Você falou uma coisa sobre a importância de São Paulo. Nós temos um escritório em Pinheiros, tem mais ou menos, o CV hoje tem 10 anos de história, tem 6 anos que eu acho que praticamente a cada semana, eu diria todo mês, estamos em São Paulo, porque é um mercado pujante, aí é mais de 55%, chegando até próximo de 60% do mercado imobiliário brasileiro, e acontece de tudo aí, loteamento, alto padrão, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, atual Casa Verde Amarela. Então, isso tudo realmente é uma escola, e fora o ponto de conexão em todo o país, um país continental, você consegue ali, em poucas horas de voo, estar num país inteiro. Mas, Sérgio, me conta um pouco a história do Sérgio. O Sérgio veio do mercado imobiliário, nasceu no mercado imobiliário, por que entrou no mercado imobiliário e depois das empresas que você fundou e o que cada empresa dessa faz aí nesse mercado imobiliário. Bacana. Eu entrei no mercado imobiliário em 2004, lá se vão 18 anos. Sempre trabalhei do lado do marketing, do lado de publicidade. Em 2004, eu trabalhei num projeto da Cyrela. Era um dos primeiros projetos de plataforma digital da Cyrela. A Cyrela criou lá atrás uma área chamada de e-business, que existe até hoje, e a gente criou todo um ecossistema onde os corretores iriam atender os clientes online. Isso há 18 anos atrás. Então, era difícil você convencer os corretores de imóveis, há 18 anos atrás, que o cliente ia entrar pela internet, ia chamá-lo no chat, ou ia mandar um e-mail e agendar uma visita no stand. Então, há 18 anos atrás, isso realmente era um desafio grande.
Hoje, não precisa nem explicar, né? Hoje é normal esse fluxo, mas quando a gente fala de 2004, era, era um tabu você conseguir convencer o corretor a não ir para o stand e ficar no escritório, que ele ia receber clientes da mesma forma, através de uma roleta diferente. Então, realmente foi um grande aprendizado. Depois eu montei minha agência, isso já no início dos anos 2010, 2011, e a Osher, que é uma agência que a gente atende basicamente incorporadores aí, cuidando de lançamentos imobiliários no Brasil inteiro, desde loteamento, Minha Casa Minha Vida, alto padrão, offices, hotéis, a gente já fez um pouco de tudo nesses últimos 10 anos. Fundei o Imóvel K já há 5 anos, que é uma plataforma, um portal imobiliário focado em lançamentos, que atua no Brasil inteiro também. E, ultimamente, investindo muito na parte de conteúdo, né? Em 2019, a gente criou a Missão Alto Padrão, tanto a Missão Alto Padrão focada no luxo, quanto a Missão Imóveis Econômicos, focada no mercado econômico e popular. Mas o Alto Padrão realmente falou mais alto, né? Nos últimos 2, 3 anos, ele está em alta no Brasil. A gente fez uma média de 4 eventos por ano em São Paulo e 2 no exterior. Esse ano a gente fez 2 vezes Dubai e 1 vez Nova York, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E o podcast, né, que eu inaugurei, que eu criei em 2019, o Vem Pra Mesa, que hoje é um filho meu, é um projeto que eu tenho muito orgulho, que me ajudou muito a criar um posicionamento, uma autoridade no mercado sem fato, mas mais do que tudo, ajudar a entregar muito conteúdo para o mercado. Ontem eu estava numa reunião com um cliente e ele citando os episódios, o que ele aprendeu em cada entrevista, ouvi uma pessoa de Palmas do Tocantins, outra de Belém do Pará. Então, eu procuro trazer pessoas do Brasil inteiro aí para contar suas histórias, falar um pouquinho de mercado imobiliário. E eu percebo quanto ajudou isso ao longo desses mais de 150 episódios. Essa semana que a gente está gravando no início de novembro, subiu o episódio número 150 do Vem Pra Mesa. Você vê, Sérgio, como... Cara, primeiro, parabéns. Parabéns por querer justamente... Você vem com o episódio 150, mas tem quantos anos você começou o podcast? 2019, já 19, 20, 21, esse é o 4º ano, né? Então, 2019, você vai para 4 anos. E assim, não é fácil, Não é né? fácil. Tem que ter resiliência, tem que ter muita constância. Você sabe, assim, não é questão de dinheiro, investimento, é foco, né? Eu digo porque aqui nós não somos nenhum conteudista que nem você, ao contrário, o nosso projeto que é quem traz a cerveja na prática é para mostrar ferramentas, tecnologia aplicada no mercado imobiliário, mas a gente sabe como é desafiador ter essa constância 4 anos gerando conteúdo para o mercado. Então, parabéns aí pelo podcast que eu acompanho, gosto muito, realmente vi vários players ali, várias referências do mercado. E as empresas aí que você trabalha. Mas, Sérgio, vamos lá, batendo um papinho aqui sobre o nosso mercado. Você foca mais em alto padrão. Agora, rapidinho, eu me lembrei da Cirela, você falou. 18 anos atrás, roleta. Hoje, ninguém nem sabia o que era lead, né, Sérgio? O que era lead, né? Há 18 anos atrás. Você vê, tem 10, eu diria que os 5 primeiros anos, os 5 primeiros anos a gente discutia o que era lead. A gente ainda discute hoje, né? Lógico que antigamente usavam frases, dizia o seguinte, Sérgio, não é uma questão de necessidade, é uma questão da adaptação no mercado, tal, você tem que ter tecnologia digital. Hoje não, é uma questão de não mortalidade, né? Ou faz, ou literalmente morre. Mas hoje em dia, pela sua experiência, e o que aconteceu há 18 anos, como era? Tinha ferramenta? Como é que funcionava há 18 anos atrás essa roleta e esse processo lá dentro da Cirela? É curioso porque, como funcionava 18 anos atrás, e existe ainda muita empresa, e você sabe bem que você também roda o Brasil, que ainda funciona dessa maneira. Tinha um computador, um desktop lá, com aquele monitor antigo, que era caixa-mãe. Por lá chegavam os e-mails, e aí quando chegavam os e-mails, tinha uma lista, né, como se fosse um plantão lá de um stand de vendas, e tinha as pessoas os corretores que estavam na roleta, que estavam no atendimento. E aí você distribuía esses clientes que chegavam, na época a gente não falava lead, você distribuía um a um. Então tinha muito problema que um recebia um que era teste, outro recebia... Os mesmos problemas que tem hoje, que não era cliente, ou que era corretor, ou que era envio de currículo, e aí tinha que voltar para a fila. Tal. Então
era muito problemática. A gente implementou lá atrás um CRM que não era do mercado imobiliário. Então, assim, há 18 anos atrás não existiam CRMs para o mercado imobiliário, eram CRMs parrudos, que existem até hoje, mas não eram formatados para o mercado imobiliário. Então, o corretor tinha muita dificuldade em operar e era um nível de consciência diferente que é hoje. O corretor que fazia o plantão digital na época, que ficava no online, ele não tratava o online como trata hoje. Então, assim, os tempos mudaram muito, as ferramentas vieram para ajudar, o próprio CV é uma ferramenta nova, que tem 10 anos de mercado aí, uma ferramenta recente, mas que vem ajudando muito corretores, incorporadores, imobiliários do Brasil inteiro. E nessa sua experiência, existe a diferença do digital para o presencial, para digital para o off? Existe ainda essa diferença? A diferença sempre vai existir. Muita gente ainda prefere o cliente do presencial, mas é o mesmo cliente, né? O cliente que tá no digital, ele está no presencial e vice-versa. O digital tem que ser tratado como um canal que leva o cliente para o presencial. Hoje existem sim muitas transações que são feitas 100% digital, mas é a minoria. A maioria das ações ainda acontece no físico. O cliente precisa apertar a mão, o cliente precisa pisar. Muita gente ainda insegura em fazer uma transação importante online. Então, é importante ter os canais digitais de forma a possibilitar que o cliente faça toda a transação, mas também ter a porta aberta, ter o escritório, ter o stand, ter um local para receber esse cliente, para dar toda a transparência e segurança que ele exige. E Sérgio, qual foi a virada aí dos seus negócios e principalmente para o alto padrão? Né? O seu objetivo foi pegar um nicho específico e no alto padrão, essas imersões que você faz. Eu queria que você contasse um pouco, que você já me convidou, eu faço questão de ir em alguma, tá? Convidado. Se você me convidar, eu irei aí nas próximas. E aí eu queria entender um pouco esse trabalho seu, porque eu acho que você ajuda muito a trazer conteúdo prático do mercado, mas olhar novos ares, olhar novos lugares, abre nossa mente. Né? Então, o que é que você, com esse projeto que você fez, quantas vezes você fez, em que lugares do mundo que você foi, que eu acho que esse conteúdo prático vai ajudar muito aqui a quem está nos ouvindo. Esses eventos eles nasceram em 2019. O primeiro evento que eu fiz foi com foco no mercado econômico, não foi no alto padrão, porque no início de 2019 o mercado econômico estava muito em alta e São Paulo já tinha muitos casos de incorporadoras, construtoras navegando muito bem no mercado Minha Casa Minha Vida. Acho que ainda não tinha um Casa Verde e Amarela em 19, o Verde e Amarelo surgiu acho que em 20 ou 21. E aí eu fiz um evento onde eu trazia construtores, incorporadores para São Paulo, para que eles pudessem ver o mercado de São Paulo, visitar projetos, visitar estandes. E eu traria executivos de incorporadoras para falar um pouquinho sobre essa dinâmica do mercado econômico em São Paulo. E aí eu fiz um evento de 2 dias, trouxe na época acho que umas 15 pessoas, 15 profissionais de construtoras, incorporadoras do Brasil inteiro. Nem todos atuavam com o mercado econômico, muitos queriam enxergar talvez uma possibilidade de adentrar no mercado econômico. E logo em seguida, um amigo meu, que hoje é meu sócio no projeto do Visão Alto Padrão, que foi o Thiago Granato, que é corretor de imóveis de alto padrão em São Paulo, me procurou e falou: vamos fazer um desse de alto padrão? Aí eu falei: olha, se você me ajudar, a gente faz junto, né? Eu tenho a experiência de fazer o evento, você conhece bem o segmento, e a gente se uniu lá, a gente criou, rabiscou uma folha de sulfite, fez o primeiro evento em 19 mesmo, acho que vieram umas 12, 13 pessoas, um evento pequeno, e aí o evento foi ganhando corpo, né? Foi ficando mais importante, foi reunindo pessoas, a gente foi entregando muito conteúdo, todo mundo que participava realmente enxergava muito valor, a gente passava muito conteúdo. Então o evento basicamente são 2 dias, um dia de conteúdo em formato de palestras e outro dia de visitas técnicas. Então todo mundo que vinha no evento gostava muito, as pessoas voltavam em outras edições, a gente via que realmente tinha uma aderência muito boa. E aí veio 2020, veio a pandemia, a gente teve que dar uma retraída, né? Não dava para fazer evento presencial. E 21, ano passado, quando a gente percebeu que iriam voltar os eventos presenciais por conta das vacinas, a gente já anunciou um calendário para o final do segundo semestre aí de 21. E aí realmente os eventos começaram a lotar, começaram a dar
muito mais gente interessada do que tinha de vagas. A gente foi ajustando aí quantidade de pessoas, foi ajustando o ticket também para entregar uma experiência mais VIP. Então, hoje o evento não é um investimento barato, então somente corretores que têm muito resultados frequentam esse tipo de evento, porque além do investimento financeiro, ele tem um investimento de tempo, ele tem que ficar 2, 3 dias fora da cidade dele, da imobiliária dele, então não é fácil. 30% do público que participa hoje da missão alto padrão é formado por construtoras e incorporadoras, e os 70% Isso que é eu ia perguntar, dividido 30%. 30% incorporadoras e construtoras que vêm para São Paulo para olhar referências em projetos, para entender dos executivos que estão aqui como lidar com o alto padrão. Então, eu já tive casos, posso citar aqui Palmas do Tocantins, uma construtora que veio aqui e usou essa experiência como base para desenvolver um produto novo que foi lançado em Palmas do Tocantins. Eu tive uma construtora de Fortaleza, no Ceará, que veio para cá também e, com base no que viu na missão, ajudou a entender que tipo de produto tinha que lançar em Fortaleza. Então, a gente fica muito feliz que tem casos práticos, né? O que as pessoas olham no evento, elas conseguem aplicar no seu dia a dia e trazer novidades para suas regiões, né? São Paulo realmente tem coisas muito diferentes que não dá para trazer para a sua cidade, mas você pode ver algo que faça sentido, que você adapte e modele e traga para a sua região. Então, muita gente que veio aqui já voltou, como eu falei. A gente agora tem uma edição agora em novembro, última do ano, e vem inclusive um corretor que pediu para voltar. Ele falou assim: eu vou me inscrever de novo, porque eu quero dar o meu testemunho do que a missão alto padrão mudou na minha vida em relação ao profissional, ao jeito de trabalho. Então, assim, estou muito curioso também para ver o Edson lá, um colega nosso, corretor nosso lá de Fortaleza, trabalha muito o Eusébio Alphaville, vende casas, terrenos, e ele vai participar pela segunda vez e é muito normal essa volta. Muitas pessoas voltam porque a gente muda o tipo de evento, muda os profissionais, muda os imóveis visitados, então faz todo sentido a pessoa voltar depois de um ano para São Paulo para olhar o que está acontecendo em São Paulo no alto padrão. E vem cá, você falou 30% de incorporadora, então você termina fazendo essas visitas, focando um pouco na parte de vendas imobiliárias, mas olhando um pouco a visão do incorporador, né, de resultados, e fazendo essa ponte. Eu acho que essa ponte com trazendo novas práticas ou melhores práticas, eu acho que não tem escola, não tem conteúdo específico que não seja melhor do que você pegar um bench do mercado. Mas das emissões, vou falar das missões externas aí, você acha que foi Dubai, ultimamente, aí me diga o que mais te chamou a atenção. O que é que você disse, cara, o Brasil tem que ir nessa linha? Eu vou falar alguns indicadores do mercado aí, como a gente prega a própria CEBIC, né, a representatividade do PIB, né, no Brasil da construção civil vem caindo, está mais baixa do que era há 10 anos, porém vem melhorando muito nesses últimos anos, né? Você pega aí esse ano 2022, o PIB do Brasil vai crescer 1,2 no segundo semestre, a construção civil está 2,7, você vê está quase que dobrando, triplicando. Mas a gente vê uma representatividade do PIB da construção civil no mundo inteiro muito maior do que o Brasil. E olha que o Brasil, né, você tem um país continental, um déficit habitacional gigantesco, né? E aí eu te pergunto, o que fora você vê nessas missões, o que você vê de diferencial? Eu sei que tem regulamentação, né, legal, entre outras coisas, marco legal e tudo, mas o que você acha que seria um diferencial para nós trazermos aqui para o Brasil e aí, consequentemente, São Paulo levar para outros cantos do país também? Boa questão, Fábio. A gente foi, pela primeira vez no exterior, a gente foi para Nova York, que era um lugar que já estava agendado em 2020. Então, 2019, a gente lançou esse evento, que era para ser realizado em maio de 2020. Aí veio a pandemia e mudou todos os nossos planos. A gente conseguiu ir para Nova York esse ano. Então, em 22, em maio de 22, a gente fez a primeira missão internacional, que foi Nova York. A gente levou um grupo de 24 executivos aí do mercado, entre incorporadoras, construtoras, arquitetos, corretores de imóveis. Um público importante que costuma vir nas missões são arquitetos e decoradores, que faz todo sentido, porque eles precisam ver os projetos, eles precisam entender. Então, é uma parcela pequena ainda, mas é uma parcela importante que frequenta os nossos eventos. Nova York, a gente teve quase metade dos inscritos eram incorporadores
que realmente foram para lá para ver os projetos, para ver o que a cidade de Nova York estava trazendo depois da pandemia. A cidade de Nova York, depois da pandemia, ela teve um boom no mercado imobiliário. Hoje é difícil alugar um imóvel em Nova York, tá, assim, tá muito pujante o mercado lá, os preços são muito caros, tanto de locação quanto de venda. Locação, hoje o metro quadrado mais caro do mercado americano é o de Nova York, ultrapassou até São Francisco, que sempre foi conhecida por um metro quadrado caríssimo. Então, Nova York é um lugar que tem que pisar lá e vivenciar. Eu lembro que tem até um incorporador aqui do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, de Três Rios, o Guilherme Chatuli. Ele tinha acabado de voltar de Nova York. Ele falou: pô, mas será que eu vou para Nova York com vocês? Eu acabei de voltar de Nova York. Eu falei: Guilherme, o que você vai ver em Nova York é uma Nova York que você não conhece? E aí ele foi, ele apostou e realmente ele falou que foi a melhor experiência que ele teve. Ele viu uma Nova York que ele não tinha acesso. Então a gente visitou empreendimentos, a gente teve acesso em imobiliárias. Foi uma experiência diferente para o incorporador, que viu a magnitude de projetos, a, a ideia de por que aquele incorporador desenvolvia aquele projeto A ou B, e principalmente para o corretor, quando você fala em vendas, o preparo do profissional de corretagem lá no mercado americano. A gente sabe, não é segredo para ninguém, que o mercado americano é o mercado mais desenvolvido que tem no mercado imobiliário, e os profissionais de vendas, né, os corretores de imóveis, são realmente de outro nível. A gente teve contato aí com inúmeros corretores que atenderam a gente nos projetos. Então, são profissionais que usam muito do relacionamento para venda. Então, o marketing é importante, mas a carteira de relacionamento desses profissionais é um ativo muito forte, e eles investem muito nisso. Então, muitos corretores daqui entenderam isso de cuidar do seu marketing pessoal, de cuidar da sua carteira. Todo mundo perguntava, quando a gente visitava um projeto lá, Fábio, se tinha brasileiro que comprou aquele empreendimento que a gente estava visitando. E todos os empreendimentos que a gente visitou teve brasileiro entre os compradores. Ou seja, o brasileiro está comprando fora do Brasil, o brasileiro está comprando Nova York, que é o metro quadrado mais caro do mundo, um dos mais caros do mundo, e o corretor que está aqui muitas vezes não está fazendo esse negócio, não está fazendo essa ponte. Então, muitos corretores hoje que passaram pela missão Alto Padrão estão preparados para oferecer imóveis em Nova York através das parcerias que a gente tem lá, principalmente com o pessoal da Compass, da Ayane, que lidera a nossa operação lá em Nova York e na Flórida, em Miami e Orlando, para que os corretores daqui também possam oferecer imóveis para esses clientes deles aqui no Brasil. Você vê, Sérgio, que e aí eu quero te fazer uma pergunta. Lá nos Estados Unidos, eu sei, além do relacionamento, tem a exclusividade. Em geral, os corretores trabalham com exclusividade, né? Que no Brasil, né, realmente esse lado de relacionamento caiu muito, mas tem essa pulverização, né? Eu vendo de tudo um pouco, termina não sendo um corretor especialista, né? Então, sobre essa questão de exclusividade, você viu muito latente isso lá? Sim, lá no mercado americano a exclusividade em algumas cidades chega a 97%, é muito alta, é muito difícil não ter exclusividade no imóvel de terceiro, imóvel usado. Só que tem uma diferença do mercado americano com o brasileiro, e eu gravei um podcast, na verdade foi um ao vivo, que a gente fez um piloto aí, tanto com o Thiago Granato quanto com a Daiane, lá de Nova York. A gente fez um podcast ao vivo, falando muito das diferenças do mercado americano e brasileiro. E, na minha opinião, a principal diferença é em relação à educação. Infelizmente, a educação, a nossa educação, a nossa cultura, o nosso jeitinho brasileiro de querer tirar vantagem, infelizmente ainda deixa muitos negócios aí para trás. A gente tem muito problema, não só no mercado imobiliário, né, não é exclusivo do mercado imobiliário, longe disso, mas a índole do brasileiro, a ética, alguns valores que nos Estados Unidos não se discute. Se existe uma regra, tem que ser cumprida. Se tem uma legislação, ninguém vai invadir o território do outro. Tem que respeitar, porque senão é multa, é punição, perde a licença. Então, assim, no Brasil, infelizmente, a gente não tem. Talvez a gente chegue daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, eu não sei, a gente chegue nesse nível, mas tudo é baseado na educação. Quando um povo tem educação, tem infraestrutura, tem um monte de outros aspectos aí que no Brasil a gente carece um pouco,
a gente vê o mercado mais maduro e mais respeitoso. Um respeita o outro, existe ética. Lógico, vai ter uma outra pisada de bola, vai ter, mas assim, no Brasil a gente tem muito, né? Eu converso com muitos corretores todo dia e, infelizmente, a gente tem aqui inúmeros casos aí de gente aí que é desonesta, falta com ética, vai direto no cliente, quer dar chapéu no corretor, comprador, vendedor, né? Isso não se limita ao profissional de vendas, se limita muitas vezes ao cliente. O cliente fala uma coisa e faz outra. Então, infelizmente, é um mal do brasileiro que a gente tem que tentar, com muita educação e esse tipo de conteúdo que você está fazendo, parabéns novamente, ajuda a gente a promover um mercado imobiliário melhor, onde todo mundo vai ganhar. Quando a gente tem um mercado bom, unido, forte, a gente só consegue superar isso. E você falou, nosso público, né, mais forte, né, você sabe que trabalha para a incorporadora fortemente, são mais de 600 consultores aí espalhados por todas as regiões brasileiras, a gente tem mais de 100 mil corretores, Sérgio. E você falou um ponto fundamental. Eu digo sempre de mindset, de cultura, mas ainda mais do que isso, é educação. Né? Porque, de fato, a vontade de dar um bypass, eu acho que até isso de todas as áreas, né? Comprador, vendedor, corretor, diz o seguinte, vou comprar direto que eu vou ter desconto. Né? E o mercado imobiliário parece ser grande, mas no final é muito pequeno, né? Todo mundo se conhece. Então, cara, não vou falar com o corretor não, que eu vou ligar direto para o dono. Não, o corretor está ali preparado, está estudando para isso. Ele vai resolver várias atitudes de vocês. Então, acho que é ponto fundamental para a gente fazer um mercado cada vez mais pujante e fazer forte. Vindo para a nossa área de construção civil, cara, hoje a gente tem uma construção civil muito consolidada no país, né? Você não vê incorporadoras, uma ou outra, pedindo, quebrando, concordata, mas o processo profissional das construtoras e incorporadoras no país estão muito evoluídos, né? Esse é um negócio que nos orgulha muito, né? Eu digo, eu não sou incorporador, mas trabalho com incorporador e falo com incorporador todo dia. O quanto eles estão querendo se profissionalizar para entregar cada vez mais um imóvel mais pronto, mais bonito, mais organizado, mais tecnológico, cada vez mais se preocupando com o cliente, colocando no centro de tudo e cumprindo seus prazos e suas datas, né? Então, tanto é que o mercado imobiliário não para de crescer, que é o índice confiança, né, do quem está empreendendo, e o índice confiança comprador é muito legal. E aí, para a gente voltar aqui para o Brasil, eu quero fazer outras perguntas, mas ainda só para concluir em Nova York, interessante, a gente pegou pandemia, a gente pensava que o momento imobiliário ia ser total. Olha, agora fazendo propaganda do momento imobiliário, tá vendo? Olha, quem não quiser, clique aqui, olha, e a gente vai deixar no histórico, convidando aí para o podcast do Momento Imobiliário. É o seguinte, no momento de pandemia, a gente pensou até que os imóveis comerciais, né, não iam ter mais validade, porque está tudo no home office, né, que ia ter um êxodo não rural, não urbano, mas rural, porque as pessoas iriam mais morar afastado. E pelo que eu estou vendo, em Nova York específico, e no Brasil está a mesma coisa, os imóveis nunca deixarão de serem valorizados, de ter um ganho, né, então investir em imóvel em qualquer lugar do mundo vale a pena, sim ou não? Não, com certeza. Eu nunca vi o imóvel perder valor, baixar de valor, né? O que pode acontecer é que um lançamento imobiliário, o incorporador pode dar algum desconto maior ou não na hora da negociação. Agora, se você estiver comparando o mês de novembro e dezembro com março do ano que vem, não vai ficar mais barato, só vai ficar mais caro, né? Os insumos estão mais caros, a mão de obra está mais caro, o terreno, a área, que é o insumo, que é a matéria-prima do mercado imobiliário, cada vez está mais caro. Então, o melhor momento para comprar sempre é hoje, nunca é daqui a 6 meses, porque vai aumentar. A gente tem aí custos aí subindo, então o corretor ele tem que entender esse momento e respeitar o tempo do cliente, mas sempre o melhor momento para comprar vai ser agora. E aí, voltando agora para o Brasil, tá, Sérgio? Eu queria que você falasse um pouco aí da diferença do alto padrão, né, para o imóvel de luxo, né? Como as incorporadoras estão indo, né, nesse ano em relação a isso. O mercado imobiliário vem, né, eu acho que ali desde 2020, final do ano 2019, com trimestres crescendo sempre, nunca aconteceu isso, é um mercado um pouco cíclico, mas a gente vê um crescimento constante, 20, 21, 22, né? E nós estamos vendo que o mercado de alto padrão e de luxo, ao contrário, é que cresce mais ainda do que os outros mercados. Eu queria que você falasse um pouco dessa diferença de alto padrão e de luxo e o que é que você visualiza desse mercado e o que é que você visualiza de futuro também desse mercado. A gente tem duas pontas na pirâmide no Brasil, né? Você tem a pirâmide, a ponta de baixo, que é a base da pirâmide, que é o mercado popular, econômico,
que é um mercado enorme, que tem um déficit habitacional enorme ainda, mais de 8 milhões aí de unidades aí que precisam ser produzidas. E na outra ponta de cima você tem o altíssimo padrão, o alto padrão, que aí depende muito de cada cidade do Brasil. O alto padrão é uma classe. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente pode considerar um imóvel de alto padrão acima de 2 milhões. Então, acima de 2 milhões já é alto padrão. Em muita cidade, o imóvel acima de 1 milhão já é alto padrão. Então, depende muito da cidade. Mas, assim, traçando esse ponto, você tem o imóvel de alto padrão, que você agrega acabamentos melhores, você entrega serviços melhores, em localizações estratégicas. Dificilmente você vai ter um alto padrão num bairro pior. Então, você pega os melhores bairros da cidade, lá vão ser construídos os empreendimentos de alto padrão. Não existe alto padrão em um bairro emergente ou em um bairro mais longe aí da região central. O que a gente percebeu nos últimos anos é que muitas construtoras, até por sofrerem a questão aí do aumento de insumos e perceberem que aonde eles podem ganhar mais é no alto padrão, e realmente entregando produtos de valor, e tem público, né? Todas as cidades do Brasil você tem um público aí carente aí por produtos de alto padrão. O alto padrão realmente deu uma crescida enorme, não só no mercado imobiliário, mas em produtos para o público de alto padrão. Então, nunca se vendeu tantos carros de luxo, de alto padrão, como se vendeu nos últimos 2 anos. Relógios, obras de arte. Então, assim, esse mercado de luxo, ele deu uma guinada muito forte na pandemia. Muito se fala pelo momento da pandemia. Todo mundo perdeu, infelizmente, um parente, todo mundo perdeu alguém próximo. Então, para que levar esse dinheiro adiante e não usufruir em vida, né? Então, muito se fala disso, né? De você viver o seu momento, de você ir para um espaço melhor, de você ir para um imóvel melhor. Você muitas vezes não estava satisfeito naquele seu imóvel, então o mercado imobiliário realmente deu um salto grande aí no Brasil inteiro no alto padrão, e as construtoras cada vez mais perceberam isso e estão entregando um produto mais sofisticado. Então, indo atrás de arquitetos renomados, em projetos diferenciados, entregando serviços para o morador. Então, cada vez mais os projetos de alto padrão entregam serviços como se fossem hotéis. Então, conveniência, comodidade. Então, o alto padrão ele está se sofisticando, está ampliando. A gente está vendo aí produtos aí em inúmeras cidades sendo lançados, e produtos de tamanhos diferentes, né? O alto padrão ele não precisa ser um 300 metros, 200 metros. Existe um alto padrão, um luxo em 50 metros quadrados, em 80 metros quadrados, de bom gosto, de requinte, de muito serviço, e de 1 metro quadrado caro. A gente tem em São Paulo hoje, metro quadrado, o metro quadrado mais caro de São Paulo hoje é vendido lá na região da Faria Lima, um lançamento de uma incorporadora importante aqui em São Paulo, R$80 mil o metro quadrado. R$80 mil o metro quadrado, você pega lá uma metragem de 500 metros quadrados, você está falando aí num VGV aí importante por unidade, né? Imagina no prédio inteiro. Então, o Brasil é muito grande, existem projetos magníficos aí no Brasil inteiro, e a gente tem que aproveitar esse momento, porque o alto padrão realmente ele tá carente e demandando muitos projetos, porque o cliente está querendo morar melhor, investir melhor, e ir para um espaço aí onde ele tem uma qualidade de vida melhor. Você vê, Sérgio, você falou que o Brasil está crescendo e tem muita gente, não só do Brasil, também de fora, né? Eu me lembrei agora, você deve acompanhar Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde a gente tem um grande cliente lá, vários clientes lá, um deles então cliente FG, é cliente nosso, eu até brinco, porque Fábio G6, meu nome, né? Quando a gente fechou, eu disse, cara, meu sonho era fechar com você porque eu sou dono da incorporadora. Eu digo, ai. Então é um exemplo de altura, os caras aumentaram a praia, então assim, os caras mudaram a cidade e hoje é uma referência, diz que é um dos metros quadrados mais caros também do Brasil. É o nível de alto luxo que eles fazem, o trabalho dos corretores que eles fazem, o trabalho de relacionamento que eles fazem, e eles vendem para o mundo inteiro.
né? Assim, Cristiano Ronaldo, shakes e tal. Então, assim, e o pessoal, nada melhor do que comprar no Brasil, né? Imagine, brasileiro comprar fora em dólar, em euro, imagine quem compra aqui dentro, né? E ainda com um país que nem esse, né? Que tem tudo de bom, de melhor e turismo fantástico, né? Então, eu acho que o mercado de alta não vai parar nunca, né? E isso nos fortalece, né? Enquanto o mercado de construção civil. Meu amigo, já indo para os finalmente, aí eu só quero trazer umas duas perguntas. Cara, novas a tecnologia, já que você veio de 18 anos lá, o que era um lead que ninguém sabia, o que é que você acha que está por vir? Eu sei que não é fácil responder isso, mas metaverso, blockchain, o que é que o que é que está por vir aí em tecnologia, que você, no seu espectro, aí, na sua experiência, que você acha que pode acontecer? Olha, a gente acabou de voltar agora de Dubai. Você falou de Balneário Camboriú, né, que é conhecida como a Dubai brasileira, até pelo tamanho dos seus prédios. É, eu estive em Dubai 3 vezes nos últimos 12 meses. Eu estive em outubro para a Expo, depois a gente fez uma missão em março e agora em outubro acabamos de voltar de mais uma missão lá em Dubai. E Dubai é uma cidade que o mundo inteiro compra. Então, ela se assemelha um pouco até com Balneário, porque Balneário o Brasil inteiro compra e muita gente de fora compra também. Dubai o mundo inteiro compra, então russo, americano, brasileiro, chinês, indiano, compra em Dubai. É, Falando um pouco de tecnologia, né? Você perguntou tecnologia, eu enxergo a inteligência artificial hoje cada vez mais importante para direcionar o trabalho de quem lida, principalmente com atendimento ao cliente, quem lida com dados, né? Quando você tem aí máquinas e computadores processando informações e te ditando o que tem que fazer, né? Entendendo esses dados e dando o caminho, eu entendo que a inteligência artificial ainda hoje está engatinhando perto do que a gente vai ter nos próximos anos. Acho que tem muita gente boa investindo muito nisso em ter produtos e projetos com inteligência artificial que ajude não só o construtor ou o corretor, que ajude todo mundo a tomar decisões melhores. Então, eu vejo a inteligência artificial como algo que vai, a curto prazo de tempo, vai estourar, realmente vai ser algo muito comum para a gente. Acho que hoje só grandes empresas talvez tenham acesso a isso. Acho que no futuro próximo a gente vai ter, o indivíduo vai conseguir usar a inteligência artificial a seu favor. Mas o que eu vejo também, uma mudança de paradigma que está acontecendo, principalmente no Brasil, é o empoderamento do corretor. O corretor de imóveis, nesse período de pandemia, ele cresceu de uma maneira absurda. Tem vários aspectos que a gente pode enumerar, mas hoje o corretor de imóveis é um canal. Hoje a gente tem, independente dele ser uma celebridade ou ele ser um influenciador, esse corretor hoje ele enxergou que ele pode trabalhar sozinho. Sozinho assim, ele não precisa estar amarrado às vezes numa construtora, numa incorporadora ou numa imobiliária. Então, essa dinâmica do mercado mudou. As construtoras, poucas perceberam isso, de ter canais de parcerias fortes. A parceria sempre foi importante, todo mundo falou em parcerias, mas os corretores autônomos eles ganharam força nesse período de pandemia. Muita gente anônima que não tem nem Instagram alcançou resultados muito fortes aqui no Brasil inteiro. Então, hoje eu converso aí com corretores aí que muitas vezes não estão no grande público, não aparecem, mas têm carteira de clientes, têm acesso a informações privilegiadas e conseguem fazer grandes negócios. Então, a dinâmica do mercado está mudando. Acho que não dá para ficar parado hoje. O que a gente fazia talvez há 4, 5 anos atrás não é mais o mesmo que a gente faz hoje. Então, a gente tem que estar muito atualizado no que está acontecendo, não só no Brasil, quanto no mundo, porque essa dinâmica do mercado, ela é muito viva. Então, a gente tem que estar esperto e como meu amigo Romeu Buzarello fala, a gente tem que estar com a antena ligada, olhando outros segmentos, olhando outros mercados, fazendo benchmark com outras referências aí, outros segmentos, porque não dá para ficar só olhando o mercado imobiliário, mercado imobiliário, mercado imobiliário. A gente tem que deixar o nosso radar aberto e muitas vezes uma referência
de outro segmento pode te ajudar. Eu vou dar um exemplo besta aqui. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana. Essa semana eu fui na escola da minha filha. Minha filha tem 10 anos e tem uma cantina onde as crianças podem comprar um lanche, né, uma bebida, uma comida, alguma coisa assim. E até antes da pandemia, como que as crianças faziam? Elas levavam dinheiro, né? O pai, a mãe dava dinheiro para a criança levava dinheiro na escola, a, a criança ia na cantina e comprava, como a gente sempre fez na nossa vida inteira. E eu tive um imóvel que eu vendi meu por uma pessoa, um empresário, que o negócio dele era transporte de valores de pequenas quantidades. Então, o mercado que ele atuava eram cantinas escolares. Então, o cara estava muito bem, ele tinha uma frota grande de carros blindados, mas eram carros pequenos, não eram carros grandes, e ele fazia esse transporte de valores entre cantinas, entre cantinas e empresas. Veio a pandemia, as escolas fecharam, as cantinas fecharam, e surgiu uma startup, algumas empresas novas, tal, que tiraram o dinheiro de circulação. Elas fizeram um cartão, um aplicativo, uma senha, que a criança vai lá e consegue comprar com o pai alimentando um aplicativo e não tendo mais a circulação de dinheiro. Bom, resumindo aqui, o negócio desse cara acabou. Não tem mais transporte de valores, né? Então, muitas vezes ele tava se preocupando com o concorrente dele, que fazia uma taxa mais barata, mas vem uma empresa que é de outro segmento, que faz uma solução e mata o negócio dele, não tem mais transporte de valores. Então, muitas vezes, a gente está olhando para o nosso concorrente e o nosso concorrente não é o nosso concorrente. O nosso concorrente é uma empresa que nem surgiu ainda, que pode aparecer e matar o seu negócio. Então, acho que essa é uma mensagem final importante para a gente olhar, ficar atento a tudo e não só quem faz exatamente o que a gente faz. Ou seja, acho que duas coisas você colocou que são fundamentais. A primeira delas, que tecnologia nunca acabará o relacionamento nem o corretor. Que a gente mais ouve falar, né? Começou uma força 2019, 20. O corretor vai acabar com a IoT, com inteligência artificial, com bot, com chat. Cara, de jeito nenhum. O que vai acabar é qualquer coisa que seja robotizado. Eu prefiro trocar por robô. Né? Mas o especialista, o consultor, o corretor, o vendedor, sendo um canal, influenciador, estudioso. E corretor só depende de quem, né, Sérgio? Dele. De estudar, porque a educação nunca teve tão acessível, né, como esse tipo de podcast, vários aí, quem quer estudar se torna o melhor. E ser resiliente, ser trabalhador, ser enérgico muitas vezes e competente, então acho que isso é fundamental, né, entender que tecnologia vem para ajudar, não vem para matar nem atrapalhar em nada. E o segundo ponto fique olhando para fora. E tem uma frase da Price, eu digo nas orelhas dos aviões, você sempre viu, eu sempre gostava daquela frase, que é: seu novo concorrente acabou de nascer, então procura a Price. O que ele quer dizer? Cara, seu concorrente nasce todo dia, então a gente de fato não tem que olhar para o concorrente que a gente tem mapeado ou ficar olhando pelo retrovisor. Tem que olhar para frente e analisando as próximas tendências. Como diz Alexandre, da Vitacom, né, da Raulzia, ele sempre diz, cara, eu entro na empresa pensando como quebrar ela no outro dia. Né, eu acho que esse é o nosso desafio como empresa de tecnologia, o que nós temos que fazer diferentes, porque o mercado é muito dinâmico, muito rápido e que desenvolve de uma energia muito forte. Então, cara, Sérgio, só quero agradecer o bate-papo. Queria que no final você botasse seus contatos, como é que acha o Sérgio, para os nossos incorporadores aqui ou clientes que queiram conhecer um pouco mais das suas empresas, diga aí seus caminhos, onde a pessoa se encontra. E queria agradecer, né, você pela presença no nosso podcast, e aqui eu venho para a finalização do nosso bate-papo. Bom, Fábio, eu que agradeço aqui, parabéns novamente pelo projeto. E eu tenho como propósito educar, ajudar e revolucionar o mercado imobiliário, então qualquer ação que melhore o mercado, que passe conteúdo, eu mergulho de cabeça. Eu estou em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, @Sérgio Langer. Então, quem quiser continuar esse papo, quem tiver alguma dúvida, quiser me chamar, vou estar super disponível para a gente conversar. E o Vem para a Mesa também, quem quiser também escutar um pouquinho alguns dos episódios, são mais de 150 episódios. Temos que gravar com você, quando você vier a São Paulo, me avise para a gente gravar presencialmente, eu sei que você
você vem sempre a São Paulo. A gente está gravando aqui num estúdio aqui perto da Avenida Paulista. E então toda semana a gente tem um conteúdo novo. São 150 episódios, como eu falei, e só um disclaimer, só um asterisco, porque ele vicia. Depois que você começa a ouvir 1, 2, então eu tenho muita gente que não conhecia, começa a ouvir agora. Já estou no episódio número tal, estou ouvindo sempre, estou ouvindo 4, 5 por semana, e realmente é bem gratificante essa troca que a gente tem com o público. Vou para a mesa, para sua mesa e fisicamente que eu vou para São Paulo, mas eu te convido para vir para minha mesa, né? Então, no futuro aí, se Deus quiser, você vem aqui nos conhecer aqui, tá? Então, meu amigo, muito obrigado. E agora, você que está nos acompanhando, você que é incorporador, você que é de uma construtora, você que é nosso cliente, nosso amigo, você que é louco e apaixonado pelo mercado imobiliário, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. E estamos finalizando um bate-papo muito legal com o Sérgio. E fique conectado, todas as nossas terças-feiras teremos novos podcasts. E lembrem, não deixe de nos seguir aqui no YouTube, aqui, né? Bata o sininho. Sérgio, esse negócio de YouTube eu não sei fazer não. Eu vou falando, quem quiser entender, eu acho que entende, já está acostumado. Então, clique aqui no sininho do YouTube, nos siga aí no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, porque o nosso objetivo é trazer conteúdo com propósito prático para o mercado imobiliário. Então, muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!